10, página 10. Obrigado. Gente, preste atenção, página 8, tá bom? Continuando aí com transformações geométricas no plano, que no caso é simetria. Então, nas primeiras aulas, ficamos na página 8. Então, aqui ficamos nessa página aqui, né? 7. E agora vamos para a página 8. Então, na página 8 tem assim, complete a tabela abaixo com as coordenadas dos pontos das figuras 1 e 2. Gente, é das figuras, prestem atenção. Prestem atenção. São das figuras 1 e 2. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Não, tem que explicar, ó. Aqui é a figura 1. Aqui, ó, é a figura 1. Aqui é a figura 2. Tá certo? Então, nesse caso, se vocês analisarem, o ponto A aqui está em que coordenadas? -5. Presta atenção aqui, ó. Pronto, vê, Rafael. O ponto A, aí, está em que coordenadas? Primeiro é do X, no caso é o -5, né? Ó. E no Y tem quanto? Hã? O ponto A, quais são as coordenadas do ponto A? -5 e quem? -5 e 2. Estão enxergando aqui, ó. -5 e 2. Aqui é do X, -5, do A, e aqui do Y é 2. Então, foi isso que eu coloquei aqui, ó. Tá certo? Então, aqui, ó, perceba que a primeira coordenada, passei direto, não foi? E muito. -5 e 2, estão vendo? Aí vocês teriam que analisar tudinho. Aí vocês iriam ver que a linha iria estar no oposto. Vejam, preste atenção aí, tá? Se o A está no -5 e no 2, no caso, o A' vai estar no 5 e no 2. Deixa eu só voltar só esse para mostrar a vocês, depois não volto mais não. Olha, vejo que o A', preste atenção, o A' está aqui, ó, no 5 positivo e no 2 positivo. Estão vendo? É. No caso, o que vai inverter aí, no caso do A para o A', como em relação ao eixo X, tá certo? Então, só vai inverter aí os valores de X, os valores de Y permanecem o mesmo, porque estão na mesma posição, tá certo? Com relação ao Y. Percebam que os dois estão em 2, ó. Só mudou aí com relação ao eixo X, porque um está em -5 e o outro está no 5. Entendeu? Posso passar? Não sei se tu sabe, Rafael, colocar, não? Não, é. Lembrando, ó, eu acho que não falei na gravação, não. Isso aqui, ó. Aqui, esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Nesse primeiro quadrante, a gente tem a linha, B' e assim sucessivamente. Nesse terceiro quadrante, nós vamos ter três linhas, porque são três apóstrofes, cada um desses é chamado de apóstrofe. E no quarto quadrante, nós temos aí dois apóstrofes. Então, há duas linhas, tá bom? Então, aí nessa letra B, vocês teriam que encontrar as coordenadas de cada um desses pontos. Por exemplo, o ponto B está em -3 e 2. Já o B' vai estar em 3 e -2. O C, mesma coisa, ó, -3 e 4. Aí vai estar o C' em 3 e 4. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, gente, para eu ver uma coisa. O B vai estar entre 3 e 2. -3 e 2. Olha, tem um errozinho aqui, ó. Sabe qual é o erro? Porque ele colocou aqui que o B', olha pro B' aqui, vocês também que estão em casa. B', ele colocou 3 e -2. Não é -2 não, viu? É 2. Lembram que só muda o de X? Aqui, ó. Não é -2 não. É só 2 aqui. Tá bom? Vocês lembram que eu falei para vocês, só muda em relação ao que tem linha, o que não tem linha, só muda o valor de X. Só muda o valor de X, o valor de Y permanece o mesmo, não falei isso para vocês? Pronto. Agora aqui, ó, zero não existe positivo e negativo, por isso que o D e o D' ficaram iguais, o E e o A' também ficaram iguais. Agora olhem o F, mudou só o valor de X, tá bom? O Y permanece o mesmo. Lembrando que o primeiro valor, as coordenadas,
são pontos. Pontos o quê? Pontos cartesianos. Então, nesse caso, esses pontos, não. Olha, esses pontos, vocês sabem que o primeiro se refere ao eixo X, o segundo ao eixo Y. No G e G', o zero, existe zero positivo e negativo? Não só mudou de X, então, por isso que ficaram iguais. O E também. Viram que o E tá igual? O K tá igual, o L tá igual, tá certo? Aí o G, vê que as coordenadas são quem? Menos 2 e 1, e 2 e 1 para G'. O H, menos 5 e 1, e 5 e 1 para H e a galinha. E 1, H, o I, menos 1 e 0, e 1 e 0. J, e J' ficou, no caso, menos 1. Ó, menos 1 e 1,5 é um meio, tá? Então, percebam 1,5 meio. Então, percebam que só muda aí o sinal do X, tá certo? E o K aí permaneceu mesmo, assim como L também. Olha, vamos lá, gente, sessão. Observando as coordenadas dos pontos simétricos A e A', B e B', C e C', e assim sucessivamente, verifique com seu professor e seus colegas se existem algumas regularidades entre coordenadas de dois pontos simétricos em relação ao eixo Y. Olha que eu respondi a letra C embaixo, tá? Então, as coordenadas de dois pontos simétricos em relação ao eixo Y possuem abscissas opostas. Gente, abscissa é o eixo X ou o eixo Y? Abscissa. Eixo X, eu falei no início, vocês não prestaram atenção, eu falei no início que o eixo X, ele também é chamado de abscissa. E o eixo Y é chamado de ordenada. E o que são opostos? Quando eles têm sinais contrários. Então, as abscissas não são opostas, o eixo X não foi oposto. Se o A era 2, o A' não foi menos 2. Então, por isso que as coordenadas de dois pontos simétricos em relação... Apesar que a palavra simétrico quer dizer oposto, viu? Porque a gente chama simétrico ou oposto. Então, em relação ao eixo Y, possui abscissas opostas e a mesma ordenada. O que é ordenada? Y. O valor de Y não foi o mesmo? Não foi isso que eu mostrei para vocês? Pronto. Pode falar, Rafael. Não, depende da sua área. Que você vai... Simetria ela é muito usada na parte de engenharia. Entendeu? Olha, letra D. Volte ao plano cartesiano e desenhe a figura 3. Olha, deixa eu só voltar, só para mostrar rapidinho vocês. Vocês já desenharam, né? Mas seria essa figura aqui, tá? Essa aqui, ó, pessoal. Seria essa aqui. Já desenharam. Aí pediu para desenhar a figura 3, simétrica à figura 2 em relação ao eixo X. Então, agora em relação ao eixo X. Antes era em relação ao eixo Y, agora em relação ao eixo X. E marque na figura obtida os pontos A, duas linhas, B, duas linhas, C, duas linhas, D, duas linhas, E, duas linhas, F, duas linhas, G, duas linhas, H, duas linhas, I, duas linhas, J, duas linhas, K, duas linhas e L, duas linhas. Simétricos A linha, B linha, C linha, D linha, E linha, D linha, E linha, F linha, G linha, H linha, I linha, J linha, K linha e L linha. Gente, agora vejam. A gente já fez a letra D, não foi isso? Agora que foi construir aquela figura. Agora, na letra E, completa a tabela abaixo com as coordenadas dos pontos das figuras 2 e 3. Gente, a linha a gente já sabia que estava lá na letra B, ó. Quanto era a linha? 5 e 2, não era isso? Ó, 5 e 2, lá na letra B dizia, ó, 5 e 2. E a duas linhas, a gente vai mudar agora quem? O Y. Lembra que mudava o X? Eles eram opostos. Agora que serão opostos? O Y. Então, vocês simplesmente iriam copiar os valores de A', de B', de C', D', E', todos iriam copiar da letra B para a letra E, e com relação a duas linhas, B, duas linhas, C, duas linhas, só iria mudar o valor de Y. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Só iriam mudar o valor de Y. Então, ficou assim, ó, na letra E.
Oi. Tá, coisado não. Ó, vê só, presta atenção. Aí tem assim, ó, a linha 5 e 2, como a gente já tinha visto. Há duas linhas, o 5, que é o das abscissas, se mantém, irá mudar apenas das ordenadas, que é o Y, ficou menos 2. No B, B', 3 e 2, se vocês olharem aqui, ó, era 3 e 2, que eu mandei vocês consertarem, né? E aqui botou, no livro colocou 3 menos 2, mas é 3 e 2. E no caso, iria mudar aí, ó, o B' iria ficar, ó, 3, não sei para que colocou parênteses, já precisa não, tá? 3, se colocou, tem problema não. Então, aqui fica o quê? 3 se mantém o X e só muda o de Y, fica menos 2. C' é 3 e 4, vocês viram, observar lá em cima. E o C, duas linhas, só irá mudar o valor das ordenadas, que é o valor de Y. Lembrando que o primeiro valor é de X, o segundo é de Y. Então, ficou 13 menos 4. No D, linha era 0 e 4, muda o valor de Y, fica 0 e menos 4. No E, linha era 0 e 3, no E duas linhas fica 0 e menos 3. No F linha era 2 e 3, no F duas linhas fica 2 e menos 3. No G linha era 2 e 1, G duas linhas fica 2 e menos 1. No H linha era 5 e 1, no H duas linhas ficou 5 e menos 1. Ó, no I, linha era 1 e 0. O 0 não tem nem positivo nem negativo, então o I duas linhas ficou igual. O J linha ficou 1 e 1,5 e o J duas linhas 1 e menos 1,5. O K linha 0,1,5 e o K duas linhas 0, menos 1,5. E o E linha e o B, o L linha e o L duas linhas permanecem iguais porque eles estão na origem, tá certo? Aonde? É linha aqui. Aqui é linha 0,3, é duas linhas 0 e menos 3, tá? Olha, letra F. Ó, letra F tem assim, observa as coordenadas dos pontos simétricos, a linha, quem? Luiz aqui, ó. Vai lá, meu amor. Olha, observa as coordenadas dos pontos simétricos, a linha e a duas linhas, B', vamos falar. B' e B duas linhas, C' e C duas linhas, e assim sucessivamente. Examine com seu professor e seus colegas se existe alguma regularidade entre as coordenadas. Então, aí as coordenadas de dois pontos simétricos possuem, em relação ao eixo X, a mesma abscissa. Vejam que antes as abscissas elas eram opostas, agora possuem as mesmas abscissas, e as ordenadas é que são opostas, ou seja, os valores de Y são opostos, tá certo? E aí, posso passar? Pessoal aí, estão online, Levi, Aquiles, William e Gustavo. Posso passar para o próximo slide? Posso passar? Pode passar. E aí, William e Levi, posso? Pronto, Levi. Vou passar, tá? Para vocês irem adiantando. Olha, letra G. Gente, a letra G, gente, prestem atenção. Olha, enquanto vocês concluem aí, mas eu vou. Gente, enquanto vocês estão concluindo aí, deixa eu ler só a letra G. Tem assim, ó. Desenhe no plano cartesiano a figura 4. Então, quando a gente desenhou no plano cartesiano, já tinha a figura 1. Aí a gente construiu a figura 2, a 3 e agora é a 4. Já está construída. Então, a G só é pedindo para construir, mas a gente já fez, tá certo? Ela será simétrica à figura 3 em relação ao eixo Y e, ao mesmo tempo, simétrica à figura 1 em relação ao eixo X. Tá bom? Isso aí, a letra G já foi feita, tá bom? Aí tem assim, ó, quando a figura ela é refletida como se fosse um espelho, tá certo? Em relação ao eixo de simetria, gerando uma nova figura simétrica e congruente. Vocês sabem que congruente quer dizer iguais à original. Dizemos que ocorreu uma transformação geométrica, gente. Olha, eu peguei, construí uma figura com as mesmas dimensões,
do outro lado, refletindo do outro lado. Então, nós dizemos que fizemos uma transformação geométrica, ou seja, isso que vocês fizeram, tá certo? Como eu falei, a figura 1, a figura 2, a figura 3, a figura 4, foi uma transformação geométrica que vocês fizeram, no qual nós chamamos de simetria axial ou simetria de reflexão. Normalmente, a simetria de reflexão, tá certo? Porque a imagem ela será refletida. Nós podemos dizer, por exemplo, quando nós estamos na frente de um espelho, podemos entender que o espelho seja ali o eixo de simetria. Tá certo? Vai haver uma reflexão da imagem que nós iremos colocar sobre esse espelho. Tá certo? Então, aí, nós vimos aí a simetria de reflexão. Nós vamos ver que existem vários tipos de simetria. Até agora, a que nós vimos foi a simetria de reflexão. Ok? Tem alguém fazendo ainda? Pronto. Foi isso que eu acabei. Estás em qual, Luana? Tu estás na letra B. Na letra E, né? Aí só falta tu fazer a letra F, no caso, não é? Ah, entendi. Só pouquinho de tempo, tá bom? Pode, meu amor. Posso, Luana? Gente, preste atenção. Olha, é, como eu falei para vocês, a letra G já foi feita, tá bom? Agora a terceira questão. Converse com seu professor e colegas para continuar o desenho da calçada de Ipanema e do Leblon a partir da figura padrão que você construiu e utilizando simetria de reflexão, qual estratégia seria adequada? Então, aí, construiu esse de simetria, no caso, se eu tenho o segmento CD, iria construir aí o C' e o D', e as verticais A, H e a linha, H', iria refletir o padrão em relação a esses eixos e repetir o processo aí várias vezes, tá certo? Como tem aí nessa calçada de Ipanema e do Leblon. Então, aí essa é a terceira questão. Fez. Entendi. Entendi. Foi tu mesmo que tem explicado? Gente, essa daí não é tão grande, não. Isso aí dá pra vocês rapidinho, viu? Olha, preste atenção. Vou passar, tá certo, gente, para vocês, que acredito que vocês já fizeram. Aí vocês já vão adiantando aqui, ó, esse desenho, tá bom? Gente, eu posso passar? Posso? Posso, Rafael? Pronto, olha. Prestem atenção. Prestem atenção. Acabamos
De quê? Print. Tira o print. Só print que dá também no computador, também dá print. Ah, é no portal do Piaget. Olha, preste atenção, deixa eu falar para vocês rapidinho. Tem não. Olha, vejam só, gente. Nós estamos estudando o quê? Simetria. Onde eu falei para vocês que existem vários tipos de simetria. Falei para vocês da simetria de reflexão. Vamos ver agora a simetria de translação. Gente, translação é como se fosse assim, ó. Indo para o lado, refletindo. Refletindo não. Se deslocando, pronto, é a palavra mais correta. Ela vai se deslocar. Se deslocar da mesma forma, com as mesmas dimensões. Então, veja, as famosas pedras portuguesas também são vistas em calçadas de outro estado da região sudeste. São Paulo, onde são conhecidas como piso paulista. Na imagem ao lado, é possível observar que as pedras portuguesas foram organizadas de modo a representar o contorno do mapa do estado de São Paulo em um formato geométrico. Vocês observaram que vocês vão pegar aí uma imagem dessa e vão desenhar ela nessa malha quadriculada, né? Então, aí, ó, analise a imagem da calçada paulista apresentada na página anterior e identifique qual figura padrão foi utilizada para a construção desse mosaico. Desenhe essa figura na malha quadriculada ao lado. Então, vocês irão desenhar, tá bom? Oi? Se a gente dividir, né? 2 trapézios, é mesmo, Rafael. Tem aí um trapézio em cima e o outro embaixo, né? São 2 trapézios. Você pode desenhar como ele está dizendo. Desenha um trapézio e o outro embaixo. Trapézio. Esse aí se demora muito não, né? Quem está fazendo ainda? Estamos na página 9, né? Pessoal aí, terminaram? Vamos lá, Gustavo, Aquiles, Levi, Vitor. Terminaram o desenho. Terminei já, pode passar. Consigo não. Aquiles, você tem alguma estratégia? Consigo Alô? não. Pode repetir? Oi? Coloca aí qualquer coisa. Que o desenho já foi feito. Era isso? Ela tá falando da cebola alemã. Trapézios. Vai identificar a figura que forma ele. Gente, eu vou passar, tá? Ela tá falando da cebola alemã. Ok, pô. Obrigada. Olha. Tu não consegue identificar o peso de uma cebola alemã pela quantidade de camadas dela, Karine? Passei, foi. Isso é tão fácil, todo mundo porque é de consegue. casa. É de casa aqui, ó. Aqui. Anotem logo aí, é de casa, por favor. Se é de casa, então deixa Isso é de casa. Não, isso é só leitura. Isso é só leitura. É para construir, acho que é no computador. Gente, presta atenção. Pessoal que estão aí em casa, anotem aí, ó, as atividades de casa, porque eu pulei. Justamente eu pulei porque são atividades de casa. Aí 9, 10, 11, 12, a 12, só até a letra C. Aí a 17 e a 18. Tá certo? Aí na página 9 parece que só é uma leitura. Não tem nada para fazer, não. Tá? E parece que na 10 é só
Se fosse fazer no soft, se vocês tiverem como fazer só para comprovar, ótimo, tá bom? Então, eu acho que só é para fazer realmente a 11, a 12, que só tem a letra C, a 17 e a 18, ok? Oi? Deixei alguma coisa para fazer? A quinta só, né? Pronto. Vou voltar agora. Agora na página 13, né? Página 13, oitava questão. Pode. Todo mundo anotou de casa? Página 13. Pronto. Gente, vamos lá. Converse com seu. Vamos lá, vamos lá. Converse com seu professor e seus colegas. Pronto. Existe outra maneira de rotacionar o trapézio retângulo ABCD e obter a mesma figura do catavento. Gente, preste atenção, vamos entrar aí para outro tipo de simetria. Nós vimos o de reflexão, tem o de translação, que só vai se deslocar, tá? Só vai se deslocar, tá certo? De um lado para o outro. E vamos ver agora de rotação. Rotação já está dizendo, vai rotacionar de acordo com a medida de alguns ângulos, tá certo? Então, aí, ó, nesse caso, tem como rotacionar um retângulo? Sim, é possível rotacionar, tá certo? Nesse caso aí, é possível rotacionar também o trapézio e o retângulo. Na verdade, é um trapézio e retângulo. Gente, presta atenção, por favor. Ó, na questão pergunta se é possível rotacionar um trapézio retângulo. O que é um trapézio? É um quadrilátero constituído por um par de lados opostos paralelos. E quando diz retângulo, é porque terá dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus. Então, é possível rotacionar ele de forma a deixar ele simétrico? Sim, é possível rotacionar esse trapézio retângulo ABCD no ponto D, onde está sendo formado um ângulo reto, tá bom? Com abertura de 90 graus. Justamente, um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. No sentido anti-horário. Anti-horário, ó, tá certo? No sentido anti-horário, de forma a obter a mesma figura, tá bom? Claro que vai obter a mesma figura, já que eu quero obter aí figura simétrica. Então, quando a figura rotaciona ou gira, tá certo? Ó, ou rotaciona ou ela vai girar, no plano, quando eu falar aí no plano cartesiano, em relação a um ponto, veja que no trapézio foi em relação ao ponto D, tá certo? Em relação ao ponto, de acordo com a medida de abertura de um ângulo, nesse caso aí a abertura do ângulo foi de 90 graus, e em determinado sentido, ou anti-horário, ou, no caso, sentido horário, dizemos que ocorreu uma transformação geométrica, onde essa transformação geométrica nós iremos chamar de simetria de rotação. Então, vamos verificar sua compreensão. Então, na nona questão, temos assim: em algumas calçadas de São Paulo, é possível encontrar o desenho do mosaico de pedras portuguesas, formando a figura ilustrada na imagem ao lado. Então, letra A. Observe a imagem abaixo. A figura padrão, gente, preste atenção. A figura padrão para a construção desse mosaico. Essa figura é simétrica? Sim, olha como eu tive que passar o eixo de simetria, ó. Não é. Olha, só foi simétrica. Não, fica não, olha. Se eu dividir aqui, ó, essa figura aqui, tá certo? Se você passar aqui, ó. Se você passarem aqui, ó, uma reta. Então, só nesse sentido aqui. Só tem um eixo de simetria, que é nesse sentido aqui, ó, no horizontal. Então, se eu traçar aqui um segmento que a gente chama na simetria de eixo de simetria, então essas figuras ficarão simétricas, tá certo? Em caso afirmativo, trace na figura todos os eixos de simetria. Só existe um eixo de simetria. Pediu para traçar todos, só existe um, tá bom? Aí, na letra B, desenhe uma nova figura simétrica, a figura dada por translação. Translação não só é deslocar? Então, aí, por translação, por deslocamento na horizontal, 4 unidades para a direita. Então, aí, vocês iriam construir do mesmo jeitinho. E vejam que agora, quando eu construir a outra figura, o eixo de simetria é o eixo Y. Não é isso, Rafael?
O eixo de simetria é o eixo Y, que é onde está dividindo as duas figuras, tá bom? Então, veja que interessante. Eu posso construir uma figura idêntica, tá certo? Onde elas serão simétricas, ou eu posso repartir uma figura de modo que ela fique simétrica. Então, no primeiro caso, eu dividi a figura para ser aí o eixo horizontal, que é o eixo de simetria, onde os dois lados são simétricos. E na letra B, pediu para desenhar uma figura simétrica, a figura toda, desenhei do outro lado, de modo que o eixo Y ele será o eixo de simetria, no qual essa simetria ela é de translação, tá certo? Pode, mãe. Gente, tem alguém fazendo? Tem alguém não, né? Vamos lá. Olha, 10ª questão. Presta atenção. 10ª questão. A Igreja São Francisco de Assis, da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, também conhecida como Igreja da Pampulha, é famosa por conter um painel de azulejo chamado Peixes de Cândido Portinari. Portinari, né? Letra A. A representação das imagens dos peixes num painel pode ser associado a qual transformação geométrica? Quais foram as transformações que nós estudamos? Reflexão, translação e rotação. Então, os peixes aí, olha, é translação, porque eles estão só se deslocando. Só se desloca, ele vai se deslocar. Por exemplo, tenho aqui, eu quero um livro que seja simétrico para ele. Ele só vai fazer isso, ó, se deslocar. Se for rotação, ele vai fazer isso, ó, rotacionar. Então, tem essa figura aqui, assimétrica, eu vou rotacionar ela, entendeu? E de reflexão é uma assim, de frente para a outra. Uma tá aqui, outra tá aqui. Aí temos aqui, ó, na letra B. Inspirado na obra Peixes de Portinari, cria um padrão possível com peixes a partir das seguintes composições de transformação. Reflexão, como o Rafael acabou de falar aí, ó, do peixe a partir do eixo E, tem aí o eixo E, tá certo? Vejam que é diferente, tá certo? Para não confundirem translação com reflexão. Olha de reflexão, é um de frente pro outro, ó. Estão vendo? Um peixe está de frente pro outro. Se fosse translação, só ia se deslocar. Tá entendendo, Rafael? Então, ó, translação indicado pelos vetores aí V e U, tá certo? V e U, respectivamente, obtendo a posição do peixe seguinte no novo padrão. Gente, preste atenção. Temos aqui, ó, esses dois peixes aqui, ó, são peixes que estão sendo refletidos, é o eixo de... porque uma é reflexão, outra é de translação, tá certo? Vocês terão que fazer aí esses 3 peixes. E colocarem também os vértices, viu? A, B, C, D, E, F e G. É fácil, gente, de vocês identificarem qual tipo de... não, identificar. É porque na maioria dos concursos só cai a identificação, mas é fácil vocês identificarem os tipos de simetria. Porque, vê, por translação, vocês viram o bicho vai do mesmo jeitinho, só vai se deslocar. O de reflexão é como se estivesse um de frente para o outro. É como o eixo de simetria fosse um espelho. Tá? Você vai refletir. Cai sim. E o de rotação, vocês irão observar que irá mudar a posição, irá rotacionar, girar, tá certo? Esse giro poderá ser no sentido horário ou anti-horário. Dá para ir outro slide ainda, viu? Dá sim, dá sempre. Dá. Tá, o outro slide é bem pequenininho. Aí a gente fica na página 14, tá certo? Então, a gente finaliza com a página 14.
Esse assunto vai até a página 16, né? Vejam aí. Eu esqueci meu livro. Né? Então, a gente fica na 14, aí na sexta, a gente vai fazer a 15 e a 16. Para fechar o capítulo até 16. 17 e 18 é atividade. Essa atividade vai ter correção não, viu? Tá muito fácil para vocês fazerem. Eu vou fazer só com vocês até 16. Hã? Não. Não, preciso corrigir. Pessoal aí de casa, o que eu posso passar? Ó, vão adiantando aí a 11 e a 12, por favor. Quem daqui ainda está fazendo? Quem é eu? Só. Luana também? É só repetir o peixe. Muito bem, é verdade. Posso passar, Rafael? Só repetir o peixe, como ela falou, realmente. Ó, 11ª. 11ª, tem assim. Você recebeu a missão de construir o projeto da calçada de um novo espaço cultural no centro da capital de São Paulo. A instrução dada diz que as pedras devem ser pretas e brancas, seguindo os padrões de pedras portuguesas. Além disso, a imagem do modelo, que é a figura padrão que está aí do lado, será utilizada na composição da calçada por meio de transformações geométricas. Se fizer a rotação da figura padrão em 90 graus no sentido horário em relação ao ponto P, qual será o desenho que teremos? Gente, está bem fácil. Olha, a última, vê que não será nem simétrico. Pode ser simétrico para a última imagem? Está muito diferente, né? A do meio é translação, só fez deslocar. Então, aí, no caso, a rotação só poderia ser qual? Só poderia ser a primeira, não é isso? Então, a primeira, tá bom? 12ª. Quando a professora mostrou a imagem do piso paulista, Pedro afirmou que existia uma simetria de translação. Olha, horizontal, prescrição, para a direita, translação horizontal para a direita. Paulo disse que existe uma simetria rotacional de 180 graus no sentido horário, sendo o ponto A o centro de rotação. Se girar no sentido horário 180, volta para a mesma posição. Então, qual dos dois alunos apresentou a análise correta? Se foi 180, não, os dois. Se foi 180, ele vai voltar para a mesma posição. Então, aí os dois alunos, eles estão corretos. Ok, gente? Todo mundo anotou de casa? Alguma dúvida? Próxima aula, vou finalizar esse capítulo. Vai ver que foi rapidinho. A gente já finalizou praticamente o primeiro capítulo. Só falta 15. Faz outra pindaça. Só falta 15 a 16. Só falta isso, ó. Ó, é rapidinho, viu? Próxima aula é rapidinho. Ó, só o que falta, gente, para terminar esse capítulo. Só, vejam, só isso, ó. Ok?